Ei meninas, tudo bem? Você já sabe que a leitura é fundamental para o crescimento espiritual, para a sua caminhada com Deus. Eu não preciso nem falar isso. Mas se você, por acaso, não tem o hábito de ler, eu tenho uma dica que é fundamental para ajudar, para desenvolver esse hábito em você, que se chama Clube Unilivros. Ah, o que é isso? Eu não sei, nunca ouvi. Ah, você está perdendo. Nós lançamos já há alguns meses esse clube de leitura chamado Clube Unilivros. Lá, os leitores compartilham experiências, aprofundam mais na leitura dos livros que são determinados a cada período. E, inclusive, nesse bimestre, que nós estamos começando agora, outubro e novembro, nós estaremos lendo um lançamento, um livro inédito que foi lançado pelo Bispo Macedo, que se chama Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Você já deve saber, por esse título, do que se trata. O tema é Guerra Espiritual. E eu tenho aqui o meu online, o meu livro digital. A capa já mostra bem que é um livro que fala de combate, de guerra. Eu tenho o meu impresso também. Eu sei que cada leitor tem as suas preferências. Tem gente que não gosta de ler no celular, no tablet, que gosta de ter o livro em mãos, gosta de sentir o cheiro do papel, do livro novo, de fazer as suas marcações. Então, quanto a isso, eu não vou questionar o seu gosto. Cada um tem sua preferência e ponto. O importante é que você leia. Eu tenho as duas versões, eu gosto de ambos. Mas o que nós temos aqui de especial nesse livro? Eu vou aqui agora para o sumário para detalhar para você alguns dos tópicos, dos capítulos. Tem títulos bem sugestivos. Tem aquela introdução que mostra tudo que tem no livro. Nessa introdução, o bispo cita por que é que ele decidiu trabalhar nesse tema, escrever esse livro. Ele mostra todos os disfarces do diabo, porque nós nascemos já dentro de uma guerra. Essa guerra não começou agora com você, essa guerra começou no céu. Deus tem um arqui-inimigo chamado Satanás. E para atingir a Deus, o diabo, ele ataca o homem. Então nós estamos no meio desse grande conflito. E para vencer um inimigo, você sabe que é necessário ter entendimento sobre as suas artimanhas, as suas estratégias, como o diabo age. E aí nós veremos isso bem explicado em cada capítulo do livro. Por exemplo, o primeiro capítulo fala da guerra no céu. Como foi que começou essa guerra lá no céu? Porque você pode pensar, o céu é um lugar perfeito, a habitação de Deus. Como que pôde haver pecado no céu? Como isso se iniciou? Então, detalhadamente, num diálogo surpreendente entre Lúcifer e Miguel, nós temos um registro na Bíblia dessa passagem. E aí, o bispo trouxe para esse capítulo como aconteceu, como foi o desfecho da saída de Satanás, de Lúcifer. Até então, Lúcifer se tornou Satanás do céu, como ele foi expulso. E aí a guerra começa na terra. O próximo capítulo fala a primeira investida do diabo aqui na terra, que foi agindo para derrubar Adão e Eva. E aí vem como o diabo age hoje para com os cristãos, para com os incrédulos, como que o diabo interfere na mente humana, como ele fala e as pessoas não percebem que é uma voz diabólica que está insinuando, sugerindo uma ação que vai levá-la à destruição. Então nós temos aqui outro ponto muito importante, filhos de Deus versus filhos do maligno. Como o diabo coloca pessoas dele, que são instrumentos dele, junto de pessoas de Deus, para criar divisões. Isso acontece muito dentro das igrejas, em pequenos grupos de cristãos. Como que o diabo semeia contendas, fofocas, mentiras.
como ele divide um grupo que no começo está unido com o propósito de Deus e ali ele separa e causa grandes atritos. Aqui também tem um assunto que não é muito falado no meio evangélico, que é sobre a graça de Deus. A graça que é uma virtude maravilhosa de Deus que nos possibilita a salvação, porque a salvação vem por intermédio da fé e nós tomamos posse dessa graça por essa fé, mas os cristãos modernos não têm feito um bom uso dessa graça. Nós temos visto uma graça barata ser disseminada no meio evangélico, a graça de você poder pecar, do pode tudo. E aí vem esse grande título, salvo-conduto para pecar. Então a graça é uma liberdade para você pecar e não ter consequências. O próximo capítulo é de tirar o fôlego, talvez seja o capítulo mais chocante desse livro. Aqui está dizendo o diabo e o púlpito. Como assim? No púlpito está o pastor, no púlpito está o pregador, mas aqui o bispo explica como o diabo tem, através dos púlpitos, enviado mensagens e ditado doutrinas também no meio evangélico. O diabo tem interferido também na pregação. Mas como assim? Olha, uma dica, só uma pequena dica, se você ficou muito curioso aí, é por causa de um atributo divino maravilhoso que se chama amor. Muita gente está deixando de conhecer os demais atributos e usando o atributo do amor para mutilar o caráter de Deus. Depois vem as armas da nossa fé, né? Se nós estamos numa guerra, nós precisamos estar armados. E aí, quais são essas armas? Como eu adquiro essas armas? Depois vem como o Senhor Jesus venceu o diabo. Ele esteve aqui como um homem. Ele desceu sendo homem como eu e você, viveu nesse mundo de pecadores, no mundo mau, sofreu injustiças, foi atacado pelo diabo, mas venceu isso tudo. Quais foram as estratégias de Jesus? Como ele lutou para vencer e voltar vitorioso, puro e santo, para se assentar à destra de Deus? E também tem o seu pecado, afeta a todos, um grande capítulo. Esse capítulo está falando sobre o pecado de Davi. Quando nós temos duas ocasiões em que Davi pecou. Quando ele adulterou, né, com Batseba, e também quando ele levantou o censo em Israel para fazer a contagem da população. E aí embora sejam dois pecados, foram pecados que tiveram consequências diferentes. E vem explicando isso aqui. E por que é que esse pecado está aqui dentro desse livro? Porque a nossa guerra não é só contra o diabo. A nossa guerra também é contra a nossa carne. Nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos contra essa natureza pecaminosa. Por isso que é importante você conhecer esse capítulo. O penúltimo capítulo, numa guerra ninguém é poupado. Você sabe que conflito é assim, ele tem data para começar, ele se desenrola e aí vale tudo, não é? Quando você vê uma grande guerra aí, inocentes são mortos, muitas vezes as pessoas ficam sem alimentos, as pessoas ficam feridas, falta uma estrutura, falta moradia, porque muitas vezes a habitação das pessoas, as casas são destruídas. E nessa guerra espiritual o diabo também tem feito de tudo para levar vantagem, para levar o maior número de pessoas com ele para o inferno, porque esse é o prêmio de Satanás, isso é o que ele quer, né? E no final, nós temos um desfecho maravilhoso, porque diferente das guerras nesse mundo, que você sabe o início e está vendo ali o presente, como ela está se desenrolando, mas você não sabe como ela termina. Nessa grande guerra espiritual, nós temos o desfecho que está revelado lá no livro de Apocalipse. Eu gosto muito de ler todas as noites o livro de Apocalipse. Sabe por quê? Porque eu me encorajo em saber todos os dias que, por mais difícil que essa guerra esteja sendo, essa guerra diária, por mais que esteja doendo, por mais que eu esteja sofrendo, eu sei que no final vai ter uma grande vitória, um grande prêmio.
Por isso que esse livro termina com esse desfecho maravilhoso. Há um prêmio para os vencedores. E aí você precisa entender, se nós estamos numa guerra tem vencedores e perdedores. E aí qual é o seu lugar? O que você tem que fazer para ser um vencedor nessa guerra e levar o prêmio de Deus? Deus vai premiar na eternidade os vencedores dessa guerra, que não é nossa, essa guerra é dele. E ele nos arma para vencer essa guerra. Então, você precisa ler esse livro. Eu creio que ele vai ser uma leitura até anual. Todo ano você vai querer ler um pouquinho, porque ele vai te dar base, fundamento para lutar todos os dias. Aquelas batalhas, porque todos nós colecionamos batalhas, não é? Você tem a sua batalha, de repente, financeira, você tem uma batalha na sua família, pela conversão dos seus familiares, você tem a sua batalha contra a carne, contra as suas vontades, você tem a batalha contra esse mundo que tem padrões totalmente diferentes dos padrões de Deus. Nós temos tantas batalhas, nós precisamos estar prontos para lutar essas batalhas e vencer. Então, esse livro é um recurso para você vencer as suas guerras diárias e pela fé. Então, não percam esse grande lançamento, Como Vencer Suas Batalhas pela Fé, do Bispo Macedo. Você pode adquiri-lo pelo Arca Center, você pode ter a sua versão digital, como eu tenho a minha aqui, ou você pode também adquirir o seu exemplar em alguma igreja universal, e nós temos também várias livrarias seculares que têm vários títulos aí espalhadas pelo Brasil, tá bom? Eu espero que você volte aqui no Clube Unilivros para compartilhar suas experiências e falar mais do que eu falei aqui. Quais foram as suas observações, os ensinamentos que você absorveu, tá? Um abraço para todas, até o próximo vídeo. Unilivros. Todo leitor é um aprendiz.